Sequência de mortes, desaparecimentos misteriosos, um sentimento de medo na população e uma investigação incansável da polícia. Essas são as características comuns de que um serial killer está agindo. São pessoas que ficam marcadas na história de uma das piores formas possíveis. São diversos os casos de assassinatos em série, que apesar de serem parecidos, possuem suas peculiaridades macabras. E você, sabe como é a mente desses psicopatas? Sabe quais são os serial killers mais famosos do Brasil? Então fique com a gente para saber mais sobre os 5 maiores serial killers do Brasil. E aí pessoal, meu nome é Anderson Pasquale. E eu sou o Daniel Pasquale, e sejam bem-vindos ao nosso canal Primos Pasquale. Para começar, então, vamos explicar o que significa o termo serial killer. Um serial killer, ou assassino em série, é um indivíduo com perfil psicótico, que comete assassinatos com determinada frequência. Dada a forma como trabalha, o mesmo acaba deixando uma espécie de assinatura no local do crime. Essa assinatura serve para identificá-lo e indica algum traço pessoal de sua personalidade. Agora que você já conhece o que significa um serial killer, vamos trazer a vocês os maiores serial killers que já existiram no Brasil. Avisamos que esse conteúdo é forte e pessoas sensíveis devem ter cuidado ao assistir esse vídeo. Pessoalmente, gosto muito de pesquisar sobre serial killers, ver documentários onde tentam traçar um perfil da mente desses criminosos, para identificar o que impulsionam a cometerem esses crimes tão cruéis, que na maioria das vezes são contra pessoas inocentes e até crianças. São casos bizarros. E nesse vídeo pegamos os casos que mais repercutiram na mídia brasileira e os listamos de um top 5. Depois, não esquece de deixar nos comentários se você conhecia ou lembrava de algum deles. Uma série de estupros e assassinatos aterrorizou os moradores de São Paulo durante 1998. Apelidado de Maníaco do Parque, o motoboy Francisco de Assis Pereira foi responsável pela morte de pelo menos 10 mulheres no Parque do Estado. Francisco foi condenado pelo estupro de 16 mulheres em 1998. Entre essas, 10 foram brutalmente estupradas e assassinadas. Francisco usava de seu charme superficial e falsas promessas para atrair suas vítimas, com o intuito de fotografá-las para um catálogo de beleza, sendo ali uma falsa promessa de trabalho. O diagnóstico psiquiátrico apontou que Francisco sofreu com uma condição chamada de homicídio sexual por fatores inconscientes, influenciado pelos abusos e maus tratos sofridos na infância, raiva inconsciente, disfunções sexuais, impulsos sádicos e sentimentos de insuficiência. Ele tinha aquele impulso por matar inconsciente, né? Após telefonema anônimo, as autoridades foram levadas até uma empresa de transporte. Ao chegarem no local, no dia 15 de julho de 1998, foi descoberto que o maníaco do parque trabalhava lá e havia desaparecido 3 dias antes. No local, foi descoberto fragmentos da carteira de identidade de uma das vítimas, um jornal com um retrato falado do criminoso e um bilhete com os seguintes dizeres: "Infelizmente tem de ser assim. Preciso ir embora. Deus abençoe a todos." Ele foi encontrado em Itaqui, no Rio Grande do Sul, após passar 23 dias foragido. Veio aqui pertinho de nós ainda, hein? Veio aqui para o nosso estado, né? Em entrevista à Folha de São Paulo, o assassino em série descreveu seus crimes. Ele disse: "Me aproximava das meninas como um leão se aproxima da presa. Eu era um canibal, jogava tudo o que podia para conquistá-las e levá-las para o parque, onde eu acabava matando e quase comendo a carne. Eu tinha uma necessidade louca de mulher, de comê-la, de fazê-la sentir dor. Eu pensava em mulher 24 horas por dia." Mesmo sendo condenado a cumprir 280 anos de prisão pelos seus crimes, a legislação brasileira prevê tempo de reclusão máxima de 30 anos para um detento. Então, Francisco deve ser liberado da prisão em 2028, caso nada mude, e se ele tiver um bom comportamento. E se o Francisco fizesse isso com a sua filha? E se eu fosse o teu filho? Tiago Henrique Gomes da Rocha, serial killer que entre 2011 e 2014 assassinou 39 pessoas, acabou conhecido como o Maníaco de Goiânia. Tiago disse que foi estuprado por um vizinho na infância,
que era vítima de bullying na escola e que foi traído pela namorada. Aos policiais, diz que convive com um ódio irracional e que por causa dos traumas da sua infância, aos 17 anos de idade já tinha vontade de matar. A gente vai vendo que é bem comum os casos serem motivados por traumas de infância, né? Principalmente com abusos sexuais, violência doméstica, coisas do tipo. Pois é, a maioria deles teve uma infância muito conturbada. E vai ser possível notar também no decorrer aqui do vídeo que os outros, praticamente nenhum, teve uma infância assim considerada normal. Tiago tinha preferência por mulheres, mendigos e gays, e seu método era aleatório, o que dificultava a investigação policial. Em geral, atirava na vítima à distância, de uma moto, para logo em seguida fugir. Mas outras vítimas foram estranguladas ou mortas a facada. Ele foi capturado em 2014, quando tinha 26 anos. Ele confessou cada um dos assassinatos, sem arrependimento. Depois ele voltou atrás e confirmou apenas 29 mortes daquelas que foram informadas antes. Tiago ainda está aguardando julgamento para vários dos seus casos. E sua defesa pede absolução, alegando que o réu é doente mental. Detalhe para apenas 29 mortes, né? Como se fosse pouco também. Bom, em avaliação psicológica, o laudo foi divulgado e Tiago foi diagnosticado como psicopata, mas considerado imputável, que é alguém que é responsável legalmente e que pode ser julgado pelos atos praticados. Então, ele tinha consciência do que estava fazendo e ele pode ser responsabilizado pelo que fez. Daí um fato que eu não sabia, né? Então, uma pessoa que tem problemas mentais pode ser também legalmente julgada a partir da decisão dos juízes, não é mesmo? Portanto, o detento que trabalhava como vigilante, ele está preso desde 14 de outubro de 2014. Tiago enfrentou 40 julgamentos por homicídios e foi absolvido em 3 dos processos. As penas somam mais de 600 anos de prisão. O maníaco de Goiânia continua preso na penitenciária de segurança máxima de Aparecida de Goiás, na região metropolitana da capital. Você se considera um psicopata? Não. Eu penso que é outra coisa, não psicopatia. Você tinha plena consciência dos crimes que cometia, só que era um desejo incontrolável, não é isso? Não tinha plena capacidade para isso. Era uma coisa mais forte. Entre os meses de fevereiro e dezembro de 1991, Marcelo Costa de Andrade entraria para a história dos arquivos criminais brasileiros como o nome de Vampiro de Niterói. Neste período, ele foi responsável por matar 14 meninos de 5 a 13 anos de idade e manter relações sexuais com os cadáveres. Bizarro. Marcelo ficou conhecido pela brutalidade e sadismo na maneira que lidava com suas vítimas. Em uma entrevista para a Folha de São Paulo, chegou a comentar para o repórter Sérgio Torres sobre a vez em que lambeu o sangue que escorria da cabeça de um dos corpos. Ele afirma que ele tinha pernas bonitas, bebi para ficar bonito igual, ele destacou. Antes de se tornar o Vampiro de Niterói, Marcelo de Andrade teve uma infância muito conturbada. Filho da empregada doméstica Sônia Xavier Costa, o garoto era obrigado a ver sua mãe sendo espancada diariamente pelo pai, que era um balconista de bar. Tá ali, mais um com infância conturbada, uma infância difícil. Não que isso justifique os atos que ele cometeu, mas é um padrão. Com certeza é algo que influencia muito no que a pessoa se torna depois. Na formação de caráter, né? Exatamente. De acordo com o relato fornecido pelo próprio Marcelo, o primeiro crime teria acontecido em abril de 1991, quando voltava de um dia de trabalho. Na época, ele cruzou com um garoto, vendedor de doces, na avenida, e ofereceu dinheiro para a criança o ajudasse com um ritual religioso. Com apenas 11 anos, Anderson Gomes Goulart sofreu o mesmo destino cruel do primeiro garoto. Nesse dia, o assassino em série decidiu armazenar o sangue que escorria da cabeça do cadáver em uma vasilha para poder beber depois. É bem bizarro, né? Bizarro. Depois das confissões, Marcelo de Andrade não foi julgado por nenhum dos crimes cometidos. De acordo com a justiça, o indivíduo sofria com problemas neurológicos e por isso era irresponsável por seus delitos.
Em 1992, quando ele tinha 25 anos, o assassino foi encaminhado para um hospital psiquiátrico. Até os dias de hoje, Marcelo é mantido sob avaliação em uma instituição de auxílio psiquiátrico, onde realizam exames psicológicos de 3 em 3 anos, para decidir se ele foi curado de um quadro de loucura ou não. Em outubro de 2017, a defesa do criminoso entrou com um pedido para que ele fosse liberado. Porém, o pedido acabou, ainda bem, sendo negado. Imagina um cara desse solto. E esse é um exemplo diferente dos anteriores, onde a loucura acabou absolvendo a culpa e os crimes que a pessoa cometeu. Ele acabou apenas sendo internado para tratamento, né? E aí, curioso para ver quem são os próximos 2 assassinos? Então não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal. A gente está começando agora e sua ajuda é bastante importante para nós. Vamos trazer vídeos toda semana com muitas histórias bizarras e curiosidades bem misteriosas para vocês. Então agora que você já nos ajudou deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber as notificações, vamos continuar com o segundo lugar do nosso Top 5. A série de assassinatos de Francisco das Chagas ficou conhecido como o caso dos meninos emasculados e teve repercussão internacional. Ele é acusado de 42 mortes de meninos nos estados do Maranhão e do Pará. Os crimes tinham as mesmas características. As vítimas eram abusadas e mutiladas. Os corpos das vítimas foram encontrados sem os órgãos genitais e uma das crianças teve um dos dedos cortados. De acordo com o que foi apurado pela polícia, o mecânico atraía os meninos para a mata fechada, chamando-os para brincar ou comer alguma coisa. A partir daí começavam os rituais macabros, onde ele matava e emasculava suas vítimas. Ele se aproveitava da inocência das crianças, né? E às vezes até eram crianças em condições financeiras ali da família muito baixas, e se aproveitava dessa situação para, imagina, atraindo elas com comida. O assassino decepava outras partes do corpo também, como dedos, para levar com ele como uma recordação dos crimes. E em alguns casos ele também cometeu estupro. Os assassinatos foram cometidos de 1989 a 2004, quando Chagas foi preso. Chagas foi condenado a mais de 400 anos de prisão, mas segue em julgamento por outras mortes também. É muito comum, quando se pesquisa sobre serial killers, notar esse tipo de comportamento, de levar alguns objetos ou até mesmo partes de corpos como uma recordação. Também era muito comum na época os assassinos em série voltarem para os locais onde desovaram os corpos das suas vítimas para relembrar e ter novamente uma pontada de prazer sobre o que eles cometeram. O maior assassino em série do Brasil, Pedrinho Matador, fez da ficha criminal com 70 homicídios um negócio. Número inclusive que ele contesta por afirmar ter matado mesmo mais de 100 pessoas. Pedro Rodrigues Filho, de 66 anos, nasceu em uma fazenda em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais. Ele veio de um núcleo familiar já conturbado. A mãe era agredida pelo pai frequentemente, e em uma dessas agressões ela estava grávida de Pedro, e o bebê sofreu uma lesão no crânio. Na prisão, Pedro matou 47 homens, incluindo o próprio pai, e estava preso no mesmo local na época. O pai de Pedro havia matado sua mãe por ciúmes, com 21 facadas, e Pedro, portanto, desferiu 22 facadas em seu pai. Houve histórias de que o próprio Pedro acabou desmentindo que ele teria arrancado e comido o coração de seu pai, quando na verdade Pedro apenas cortou um pedaço, mastigou e cuspiu fora. Em 2018 teve a liberdade concedida após 42 anos na prisão. Hoje, com 67 anos, passou mais tempo da vida no sistema prisional do que em liberdade. Já do lado de fora dos muros de concreto da penitenciária de São Paulo, se tornou palestrante, lançou um livro e tem até um documentário. E hoje ainda é um youtuber. Recentemente, Pedrinho afirmou: para ele voltar a matar, só se vier tirar a vida dele ou de pessoas que ele ama, que são a família dele. Aí ele diz que tem que voltar pra guerra, né? Por enquanto ele diz que tá usando jogo de cintura, pulo daqui, pulo dali. Ele tá procurando a paz. Eu não tô querendo mais guerra, meu filho, tô correndo da guerra, porque eu já sofri muito. Não aguento tirar a cadeia mais não, tá doido? Ele afirmou.
Imagina, já 42 anos na cadeia. Pegar mais um pouco agora com 67 anos. Realmente ele deve estar enjoado dessa vida mesmo. Além disso, hoje ele contabiliza mais de 250 mil inscritos em seu canal do YouTube, onde ele comenta sobre crimes. Pedrinho Matador está livre desde 2018 e está reaprendendo a viver em sociedade, após passar a maior parte da sua vida atrás das grades. Você acha que todos os serial killers conseguiriam ser ressocializados na sociedade assim como ele está sendo? É no mínimo polêmica essa questão, não é mesmo? Você acha que essas pessoas merecem uma segunda chance e eles têm capacidade de voltar às faculdades mentais para viver em sociedade? Eu acho que um dos grandes motivos para que o Pedrinho consiga é que, se formos comparar com outros, Pedrinho ele não matava por um impulso sádico, ele era mais um vingador. Se pegarmos ali a ficha, pelo menos das pessoas que ele matou, a maioria tinha algum rabinho preso em alguma coisa. Ou ele era um bandido, estuprador, alguma coisa do gênero. Não era com pessoas inocentes em que ele sentia o prazer de matar. Verdade, o Pedrinho tinha o costume de matar muitos pedófilos, pessoas que cometiam crimes hediondos mesmo. Se você gostou desse vídeo e do conteúdo que a gente trouxe, a gente pede que você se inscreva e ative o sininho para receber mais fatos, curiosidades e outras histórias bizarras por aqui. Vamos trazer vídeos toda semana e a sua colaboração, curtindo nossos vídeos, comentando e se inscrevendo no canal é muito importante pra gente. Se você tem alguma história diferente ou já conhecia essas histórias ou algum comentário para agregar, deixa aqui embaixo que a gente vai ler e responder vocês. Deixe sugestões nos vídeos que vocês gostariam de ver aqui. Muito obrigado por assistir nosso vídeo e até mais! Até mais, pessoal!